voltamos a apresentar o TV Câmara Entrevista, hoje falando sobre homeschooling, contando com a participação do advogado e pai educador Wallace de Oliveira e da pedagoga e psicóloga Tatiane Nogueira. Bom, pessoal, a gente conversou no primeiro tempo sobre alguns aspectos já acerca do homeschooling. E nesse segundo bloco eu gostaria de falar da importância da internet nesse caso, porque eu acredito que a internet deu possibilidade até que o homeschooling acontecesse de maneira até mais prática, né? Porque muito conteúdo a gente vê lá. Como que você trabalha essa ferramenta? Como que a gente pode, né, ver que essas famílias usem essa ferramenta de uma maneira eficaz? Como que a gente define esse panorama da educação em casa com a internet? Não sei se você faz uso disso também, Wallace. Como que é para você? Alguns assuntos, né, que são assim, mais fáceis de compreender com o recurso da multimídia, a gente acaba utilizando, sim, de alguns vídeos, né, de alguns tópicos, para poder estar apresentando para a criança, né? Normalmente, quando a gente utiliza, a gente não coloca a criança na frente da televisão e deixa, né? Mas a gente vai pausando, a gente vai explicando, né? Vai tirando algumas dúvidas até que ela compreenda realmente como que funciona aquele assunto, né? Como funciona aquilo que está sendo propagado ali, né? Uhum. Bom, acho importante você citar isso, porque acaba que a internet, né, a gente tem hoje em dia acesso a um conteúdo descentralizado, né, na palma da nossa mão, se a gente quiser, né? Isso é realmente uma democratização muito grande do conhecimento e acaba sendo muito importante. Acho bacana que você até contribua falando isso, né, com relação à educação dos seus filhos. Agora, um aspecto interessante do primeiro bloco que a gente tratou foi a escola, né? Escola como ambiente socioeducador, de convivência social. E eu queria ouvir de você, Tatiane, da importância da escola, mesmo com os problemas que a gente também citou, que você também pudesse falar, até da tua visão como psicóloga também, da importância da vida em sociedade, desse início de vida em sociedade que a escola tem e que, às vezes, não pode ser encontrado em outro lugar. Sim. Queria que você comentasse sobre isso. Claro. Só complementando um pouquinho essa fala, né? Conhecimento é diferente de informação, né? Informação a gente encontra muito por redes sociais, pelos sites, pela internet, mas na escola a gente tem um filtro, a gente tem uma preocupação em procurar qual é a fonte daquilo, se aquilo é real, de que forma aquilo pode ser aplicado para aquela faixa etária, para aquela idade, se é pertinente. Então a escola, ainda mais depois da pandemia, né? A gente hoje olha o ensino híbrido como uma realidade, como algo muito positivo, e a internet tem entrado cada vez mais dentro, né, de uma sala de aula, e ali a escola faz todo esse manejo, contando com esse cuidado, né, para as faixas etárias e o que eles vão consumir, se aquilo é real, porque a gente vem vivendo aí momentos onde as informações são propagadas e nem sempre elas são reais. E falando um pouquinho, né, da questão da escola, como eu disse no início, né, a escola é lugar de pluralidade, onde a criança ela encontra o diferente, ela cresce, ela aprende, ela leva todas as experiências da vidinha dela e compartilha com outras crianças, outros adolescentes, e ali a vida de cada um é enriquecida a partir disso, né? Para esse professor também que está ali nesse manejo com a turma, nesse olhar, é sempre uma troca muito rica, é um professor que já vem com um conhecimento prévio, mas é óbvio que hoje a gente pensa educação fugindo um pouco de uma coisa tradicional, uma criança atrás da carteira e todas olhando para a lousa. Não, hoje a gente precisa repensar sim a educação, repensar como algo individual no sentido da potencialidade de cada criança, porque a gente sabe que em sala de aula a gente recebe crianças com diferentes assim habilidades, né? Porém, o todo enriquece muito. Eu sempre recebo crianças que elas vêm com algumas questões, muitas vezes familiar, e que a família de repente também está passando por um problema, aquela família não consegue ajudar naquele momento, e é na troca com os pares, é na troca com a escola que essa criança tem essa ajuda, esse auxílio, né? A questão da autoestima, quando ela lida com os diferentes, quando ela vai trabalhando e vai ver que o que ela faz é bom, é diferente, mas também é bom. Porque se a gente pensa numa coisa só teórica em si, a gente não quer formar cidadãos que tiram boas notas somente. A gente quer um que tire boas notas, mas que saiba conversar, que saiba dialogar, que saiba aceitar o limite, a diferença, um não, um término, saiba receber um feedback negativo de repente no trabalho e ele lide com aquilo sem que aquilo destrua a autoestima dele. Então a criança na escola é trabalhado isso desde que ela é pequena, de uma forma muito natural, né? Então eu sempre defendo a escola partindo desse pressuposto. Ali é muito mais, né, do que a gente poderia ter em casa, a família é muito bom, mas a
criança naquele momento, ela precisa de um pai, de uma mãe, dentro de uma escola, ela tem um professor, ela tem os amigos, ela tem a psicóloga da escola, a coordenadora, ela tem uma troca muito rica. Isso tudo traz para ela uma bagagem que aí ninguém tira, ela vai levar para o resto da vida dela, né? Na vida adulta, na troca dela com os pares, no desenvolvimento dela enquanto pessoa. Uma coisa que eu acho importante também salientar é que, assim como você estava citando nesses exemplos, né, que a gente encontra no ambiente escolar, como que na sua visão também como psicóloga, a criança pode encarar o meu pai sendo meu professor num momento específico, mas ele é meu pai ou é minha mãe? Você acha que existe também um trabalho que precisa ser feito especificamente sobre isso, para que até a disciplina ocorra, né? Acredito que até você deva fazer algum trabalho semelhante, né, Wallace? Tipo, ó, agora é hora de estudar, agora é hora de parar. Mas acho que é importante a gente também ver o lado, talvez até psicológico, que pode se arremeter nessa questão aí. Sim, vou usar um ditado popular, né? Em casa de ferreiro, espeta de pau. Eu, como psicóloga, pedagoga, não consigo ser isso para os meus filhos, porque ali eu sou mãe, né? Eu sou mãe deles, eu não sou a psicóloga deles. Por quê? Porque ali tem sentimento envolvido, né? Eu conheço eles desde que eles vieram a esse mundo, né? Quem eles são faz parte também de quem eu sou. Então, como separar, né? Naquele momento, de repente, você ser um pouquinho mais dura, ou você perceber quando é manha, quando não é. Pais atentos talvez conseguem perceber, sim, só que esses pais também estão na vida dele, eles estão na vivência, eles estão no problema, eles estão, de repente, numa situação de desemprego ou uma situação financeira difícil, então a vida deles também acontece, só que a gente não pode negligenciar essa criança, né? E para a criança também fica muito confuso, né? Principalmente quando pequeno, né? De repente, um pai, uma mãe tem uma coisa mais impositiva, fica bravo, né? Eu, por exemplo, enquanto pedagoga, eu aprendi toda a parte, eu sou professora alfabetizadora, então eu entendo todas as fases de uma alfabetização. Para alguém que não conhece, olha aquilo como um erro. Eu, dentro do meu conhecimento teórico, eu sei que aquilo faz parte daquele processo de aprendizagem. Então, a minha forma de olhar para aquela criança, de dar colo, de entender é diferente. De repente, um pai, uma mãe, com um emocional diferente, pode sim prejudicar essa criança. Pode ser mais bravo, achar que é manha, achar que está fazendo birra, que não quer estudar porque está em casa, só quer brincar. Então, isso para a criança pode trazer sim danos. Fora que criança, né? Ela não tem muito, de repente, essa diferença. É minha professora, é minha mãe. Não, ali é mãe, ali é pai. É um outro tipo de intervenção. Ali é o meu porto seguro de uma outra forma. A minha professora, ela tem uma outra imagem para mim. Ela é outra pessoa para mim, né? Tanto que em consultório, né, quando eu vou trabalhar com criança, elas me confidenciam coisas que de repente elas não contariam para o pai, para a mãe, não porque não os amam, mas é porque é uma outra relação, é alguém de fora que está tendo um olhar diferente, né, sem julgamentos ali, e então até a forma de intervir naquele momento é diferente, porque o meu sentimento não está envolvido, eu estou ali como psicóloga, eu estou ali como professora, eu estou ali vendo o que é melhor para ela. Os meus sentimentos, eles existem, mas eles não entram em voga ali naquele momento. Ali é o meu olhar como profissional. Acho que esse é um grande diferencial, assim, pensando nessa questão de educação em casa. Acaba sendo, assim como você até mesmo citou, por mais que existam essas diferenciações, precisa de uma delicadeza muito grande dos pais para que realmente entenda, né, que diversos aspectos acabam, né, se refletindo sobre a percepção da criança no momento de estudo, no que cada coisa representa para ela naquela situação. E falando de vivência, eu queria saber um pouco sobre você, Wallace, e sobre os métodos que você aplica no ensino dos seus filhos, porque assim, eles fora da escola, como que eles podem ter acesso, né, a realidades diferentes, a outros colegas, amigos que possam morar perto da casa de vocês? Vocês se preocupam com isso, para que eles também tenham essa vivência social, cultural diferente? Como que é para você? Sim. É algo importante, né, que a gente, né, deve, né, e pensamos, né, sobre isso, conforme ela mesmo disse, né, a questão da socialização, né, nós temos a socialização vertical, né, que é o pai, o adulto, né, em relação à criança, a criança em relação ao adulto, o que ela aprende, a comunicação, né, o diálogo, né, toda a relação que ela tem com essa pessoa, né? E temos também a socialização horizontal, né? Que é aquela no qual a criança ela acaba aprendendo né? E tendo relação, né? Também com os seus pares, né? Com a mesma idade, né?
no qual uma acaba ensinando a outra, né? Uma acaba estimulando a outra, né? Ao convívio, como foi dito também, né? Os choques, né? O estímulo, né? A trabalhar o emocional, o psicológico também, né? Que é necessário. E sim, né? Nós trabalhamos, né? Com relação a isso, né? Tanto a vertical como a horizontal, né? Isso aí, né? Participando junto aos círculos, né, comunidade, né, igreja, né, trabalhos sociais, né, que também executamos, né, realizamos também, né, e com crianças, né, normalmente as famílias têm algumas comunidades, né, no qual elas se encontram, né, tem ambientes de estudo também, né, de experiência, de pesquisa, há também viagens a zoológico, a museu, observatório, né? Em São José dos Campos nós temos o observatório, né? E vários outros, né? E elas acabam aprendendo uma com a outra também, né? Aquilo que a escola, de certa forma, oferece, a gente acaba também, né, suprindo, né, com essas outras opções, né? Mas acaba sendo importante também que, né, no caso, vocês se sensibilizassem sobre essa questão, né? Porque, como a Tatiane comentou, eu falo até por experiência minha, acho que todo mundo pode dizer, né? A escola nos molda, né? A escola nos faz, nos dá... Nos derruba, nos levanta, nos mostra a realidade, né? Então é importante. Na verdade é a vida, né? A vida, ela nos proporciona isso, né? E assim, muitos questionam, né? Mas quando nasceu a educação domiciliar, né? Quando foi formado isso? E a pergunta correta é quando formou a escola? Porque a escola é algo novo, né? Se a gente for analisar, né? Ela veio ali do século XVIII, que ela se iniciou mesmo, né? De forma universal, obrigatória e gratuita, né? E temos aí algumas coisas aí, né? Algumas iniciativas no século 16, né, com Lutero, com Calvino, né, que iniciaram ali as primeiras escolas, né, na Prússia e em Genebra também, mas o grosso mesmo, vamos dizer assim, a regulamentação mesmo, o nascimento mesmo, veio ali nessa época do século XVIII, né, começando ali pela Prússia, né, que eu acho que Frederico, se eu não me engano, Frederico Guilherme, que foi um dos primeiros reis que conseguiu unificar, né, a região da Prússia, e também ali com alguns impérios, como o Império Otomano, né, o Império Inglês, foi ali que começou mesmo ali a instituição da escola, né? E também, né, como né, no século XVI ali Lutero e Calvino iniciaram ali as primeiras escolas, a Igreja Católica acabou se movimentando também nesse sentido. Mas antes disso sempre foi a educação domiciliar, né, vamos dizer assim, né? Existiam algumas academias, mas eram os pais que acabavam ensinando seus filhos, né? E muitos foram formados, né? Lógico que nós não temos essa universalidade, né? Como hoje, né? Não temos essa formação, né? Havia alguns problemas sociais naquele momento, mas ela sempre existiu, né? Desde que o mundo é mundo, vamos dizer assim, a educação domiciliar, ela existia, né? Ela sempre existiu. É que se a gente pega num contexto histórico, né, sim, mas o conhecimento era algo elitizado. A escola veio para democratizar esse ensino, para que todas as pessoas pudessem ter acesso a ele, e não somente as pessoas com alto poder aquisitivo. Então a discussão precisa vir, né, para a escola ser algo que seja melhorado, já que é nova, vamos melhorar, então vamos perceber o que precisa ser melhorado, vamos investir, né, e não ter um retrocesso voltando para um cenário onde a educação, onde o ensino é algo elitizado. Esse é o grande ponto. A democratização ela veio no século XX, né? Porque no século XVIII mesmo ela nasceu como um controle de massa, né? Porque haviam várias revoluções e o objetivo ali dos reinos, dos impérios era ter o controle, né, ideológico e político, né, fazendo com que as crianças desde o início não se rebelassem contra o Estado, né? E essa questão, a democratização mesmo, ela começou a vir no século XX mesmo, né? Ela nasceu, ela eclodiu nesse momento. Foi aí que começaram aí os direitos de primeira, segunda geração a serem formados, né? E ser estabelecido, né, como um direito humano, né? E até mesmo a educação domiciliar, ela é reconhecida como um direito humano, né, de primeira e segunda geração. Ela é reconhecida como um direito cultural,
um direito de minorias também, né? Porque é uma minoria, são comunidades também, né? Que estão ali, né? Como foi dito, né? É uma opção, né? É uma alternativa. Nem todo mundo vai aderir a isso, né? A escola vai continuar existindo. A gente, como cidadão, a gente vai trabalhar para que a educação, de uma forma ampla, né? Ela venha a ser melhorada, né? Os índices, né? Do IDEB, os índices do PISA venham a subir também, né? Porque estão bem baixos, né? Infelizmente estão bem baixos, né? Sim, compreendo essa questão, né, da educação. Era mesmo inicialmente uma coisa mais tecnicista, né, onde as pessoas aprendiam para ir para o meio fabril para trabalhar, só que ela também, né, foi se desenvolvendo. Sim. Como tudo, né, como nasce, precisam ser coisas adaptadas, melhoradas, né, as pessoas culturalmente foram se desenvolvendo e a educação veio aí nessa toada também. Sim. O ideal é que continue, não que retroceda, né? Pois é. Pra gente, como a gente até viu aqui, a discussão acaba sendo muito interessante, né? Realmente são vários aspectos para a gente abordar. Bom, vamos dar uma pausa na nossa conversa só para a gente chamar uma arte. A gente fez uma arte aqui. Recolhemos, né, alguns dados sobre a educação, alguns deles, a grande maioria, dos Estados Unidos, né, já que também é o país, né, que tem mais, né, alunos nessa modalidade de homeschooling, né? Uma coisa importante que consigo ver ali também é o impacto econômico, uma vez que os contribuintes gastam, os contribuintes americanos, no caso, né, em média, $15.240 por ano a cada aluno, e os alunos de homeschooling gastam, geralmente, né, segundo a pesquisa, $600 por ano, ou seja, uma redução realmente muito grande. E ali a gente também vê que o homeschooling está presente, né, em países das Américas do Sul, Norte, Europa, África e Oceania. Esses dados aí são do National Home Education Research Institute, que a gente, né, vocês podem também pesquisar na internet, são dados referentes, né, ao homeschooling ali nos Estados Unidos. Tem uma outra, essa aí mesmo. Esses aqui, alguns já estimam também um pouco os números aqui no Brasil. Segundo a ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar, 35 mil famílias praticam homeschooling aqui no Brasil. E também, segundo a mesma associação, nenhuma família brasileira foi condenada por abandono intelectual até o momento aqui no país, né? E aí, como a gente estava conversando até sobre os Estados Unidos, nos Estados Unidos estima-se que 3,7 milhões de alunos estudaram em casa em 2020 e 2021. Foram os anos da pandemia, mas a gente sabe que realmente no país, né, o homeschooling está bem presente. Queria perguntar para vocês um aspecto interessante que a gente vê ali, que é sobre abandono intelectual. Qual que é o medo de cair em relação a isso, sabe? Às vezes os pais podem estar convictos de que estão dando uma educação de qualidade sobre seus próprios fundamentos, mas e aí? Qual que é o medo, né? Porque o receio de cair numa situação como essa? Eu acho que as métricas, elas estão, né, dispostas aí, elas estão à disposição de todo mundo, né? Até para que a gente faça uma comparação, né, com relação a como o nosso filho está em relação a essas métricas, né? Com relação à questão socialização, a questão pedagógica, emocional, como ela se porta, né? A questão da oralidade, a sua vivência, o relacionamento político, né? Seu relacionamento também com outras culturas, com o diferente também. Então, a gente, tendo essa comparação, né, e tendo essas métricas, aquilo ali vai ser o nosso norte, né, para que isso não venha a caracterizar um abandono intelectual. O abandono intelectual, ele na verdade, você deixar a criança sem qualquer apoio, né, sem qualquer acompanhamento, né, intelectual, educacional e tantos outros que são necessários para a formação dela, né? Bom, a gente já falou sobre diversos aspectos, mas para a gente ir caminhando até para o final do programa, gostaria de perguntar, cada um pode falar na sua vez sobre isso. Eu gostaria de perguntar para você, Wallace, o que você espera que haja no futuro da educação do país daqui a alguns anos? E aí você pode, claro, relacionar com o homeschooling também. O nosso objetivo, né, nossa intenção é que o país ele venha a crescer, né, que venha a ser ele tem um potencial muito grande, né, nosso país, né, em todas as áreas. E na questão da educação, eu acredito que se explorarmos da forma correta, né, se dermos, né, aquilo que, como é dito nas convenções e também no ECA, né, o acompanhamento, né,
a integralidade da criança, né? Objetivar aquilo, né? Eu acredito que em pouco tempo, vamos dizer, em 20 anos, nós teremos aí uma educação muito melhor, né? Isso aí. Você, Tatiane, o que você espera daqui a alguns anos? Também pode relacionar a questão do homeschooling que a gente tem tratado, mas na sua visão como profissional da área também, o que você tem de perspectiva? Meu maior desejo é que esse movimento, né, sirva para que de repente, esse atual cenário político repense, né, algumas questões e dê a importância devida, né, e essencial para a escola, para que os debates aconteçam no sentido de melhorar uma educação pública, né, para que se iguale, por exemplo, a uma educação particular. Esses assuntos deveriam estar em pauta. Eu acredito que a valorização do professor, o não sucateamento das escolas, o investimento, né? A gente está vindo aí de anos em que o nosso Ministério da Educação foi um dos que mais sofreu cortes, né? e perseguição no atual cenário político. Então, eu acredito que a discussão ela tenha que vir nesse sentido. Se for por meio do homeschooling, de algo que está né, em voga agora, que as pessoas estão discutindo, então que seja para a gente mirar no que mais importa. A gente não pode se basear, de repente, em países desenvolvidos, onde a educação básica tem uma outra realidade, um outro contexto, e a gente precisa olhar para a nossa realidade, né? A gente não pode ficar olhando sempre para o lado, a gente tem que olhar para o que a gente tem hoje, o que a gente pode fazer para melhorar o que nós temos, e a partir daí as discussões começarem a acontecer, mas melhorar a nossa educação, principalmente pública. É isso que você falou, até acaba sendo muito importante, porque querendo ou não, pesquisando até sobre alguns dados que até a gente colocou ali, o Brasil tem cerca de 178 mil escolas, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Então é realmente buscar também o norte, né, assim, para melhoria, porque o espaço já está lá, né, atende muitas milhões de pessoas, então assim, é uma alternativa, mas a gente também tem que, né, com o que a gente tem, buscar a melhora. Wallace, muito obrigado pela sua participação, foi muito bacana ter trazido aqui um pai que também, pela sua profissão, né, de advogado, tem noção, né, dessas coisas mais jurídicas que também estão atreladas à situação. E também por você vir aqui dividir um pouco da experiência que você traz com seus filhos. Você que é morador aqui de São José, do lado da nossa cidade. Então, é bacana a gente ver essa realidade um pouco próxima e a sua participação aqui foi bem bacana. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tatiane, muito obrigado também. Muito bacana ouvir o seu lado como psicóloga, alguém que entende a escola como também um espaço muito importante na formação do ser humano, do menino, da menina que está ali crescendo, está ali estudando, está ali, né, juntamente com os seus colegas, vivenciando aquele período específico da vida que acaba sendo muito importante, né, que molda o adulto que depois a gente se torna. Né? Então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Por ter vindo aqui. A conversa com vocês dois foi muito bacana. Eu acho que como é um tema bacana, a gente sabe que recentemente, né, tem surgido cada vez mais desdobramentos, principalmente nesse lado político, acaba sendo importante, né, a gente trazer esse tema para a gente debater aqui. Sim. Eu que agradeço o convite. Agradeço a participação de nossos convidados. Lembrando que você pode fazer sugestões de temas e também reassistir as nossas entrevistas nas redes sociais. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. O TV Câmara Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.